Olá, minha galera! Vamos então agora começando com a geografia humana, hoje falando de demografia. Tema importante para você, tema importante, né? Porque ele vai dar aí a base para outros conceitos da geografia humana, como a migração, como o processo de urbanização e até industrialização. Então a demografia é um conteúdo aí bacana para a gente estudar e também está sempre presente nas provas aí. Então, demografia, o nome já diz, demo, né? E grafia. Grafia, estudo, demo, população. Então é o estudo da população. A demografia é a parte da geografia que vai estudar essa população. E essa pesquisa desse estudo populacional, ele é feito através do quê? Do censo demográfico. Então o censo demográfico é uma pesquisa que é realizada, né, decenalmente, ou seja, a cada 10 anos é feito o censo demográfico. E aí, nesse censo demográfico, vão fazer inúmeras perguntas, né? Existe um questionário superficial e outro detalhado, que algumas pessoas caem, a maior parte, no superficial e outras caem no detalhado. Então tem perguntas relacionadas desde número de filhos, as pessoas que moram naquela casa, né, aos bens que ela tem, a renda, né, a questão da cor, da etnia, tudo isso, né, se é casado no papel ou não. Então assim, são perguntas bem variadas. Então elas visam o que primeiro? Quantificar. Elas vão quantificar os dados e aí depois vai lá para o Instituto, no caso do Brasil, Brasileiro de Geografia e Estatística, que vai qualificar esses dados e aí sim o governo vai fazer o quê? Vai pegar e vai analisar. Poxa, percebemos que lá na região norte do Brasil temos ali uma alta taxa de gravidez na adolescência. Temos que fazer uma campanha lá para poder conscientizar e melhorar lá, né, essa questão da estrutura, programa ali, né, da família, poder organizar e assim, né, dar uma melhor qualidade de vida. Então, basicamente é isso. O IBGE ele quantifica, qualifica e direciona os recursos depois. E aí é caro, Marcelo, fazer? É caro, mas é fundamental para que os recursos sejam aplicados da forma mais correta. E após aí esses dados, obviamente, eles vão conseguir, né, estruturar lá toda a pirâmide etária do Brasil, né? Essa não é a pirâmide do Brasil, mas é um gráfico que vai representar a população de um determinado local, que a gente vai deixar para falar lá no final da aula para você. Quando a gente passar todo o conteúdo, a gente volta para a pirâmide, explica para você e fala como pode cair numa prova, né, e dá as características para você estar antenado. Primeiro, a população mundial hoje ela está aí, né, próxima a 8 bilhões de pessoas. E a maior parte dessa população mundial está onde, Marcelo? Está no continente asiático. Então na Ásia, né, você juntar e pegar só 2 países da Ásia, já dá aí grande parte da população mundial, né, que é quem, Marcelo? Que é a China e a Índia. Tá? Então os dois aí já dá 1/3 da população mundial. População mundial próxima a 8, os dois ali tem, bota aí quase 3, né, aproximadamente quase 3 bilhões de pessoas. Tá? Então é 2,8, vamos arredondar aí, 2,7 bilhões de pessoas. A população mundial, ela, depois de Cristo, ela vinha meio que equilibrando porque era alta natalidade e era alta mortalidade, era baixíssima expectativa de vida. Uma pessoa que tinha 30, 40 anos já era velha. Então, né, claro que com o passar do tempo, com a cura de certas doenças, a população mundial vai crescer. Porém, ela veio meio equilibrada até no século XIV, época de pandemia, né? Então, tem ali a peste negra, a peste bubônica, tá? Que era passada ali pelas pulgas, né, dos ratos, uma doença passada pelos ratos, e aí também isso acontecia porque não se tinha muita coleta de lixo, né, era jogado ali próximo à cidade, não tinha esse saneamento, esse tratamento todo, então esse acúmulo de ratos aí acabava passando e essa doença ia passando para as pessoas, gerando assim, né, uma pandemia, acabou envolvendo aí o mundo todo. Claro que não se compara com o Covid-19, com o coronavírus, porque nós estamos numa velocidade de propagação através do avanço da globalização, da facilidade de transporte, que na outra, né, em século XIV, né, isso era um processo bem lento, mas sim afetou aí, né, grande parte do mundo. E aí ela tem um declínio, depois vai equilibrar e a população vai começar a crescer, vai ter um certo
equilíbrio durante um período novamente, e a partir da Revolução Industrial que a população mundial vai crescer, e tem um porquê. Porque nós temos ali naquele momento um aumento, né, da qualidade da saúde e principalmente da urbanização. Então indústria requer urbanização, a urbanização melhora a qualidade de vida das pessoas. Melhorando a qualidade de vida das pessoas, as pessoas vão pegar menos doenças e vão começar a viver mais. E aí vai ter um boom da população que vai crescendo, né? E aí, por mais que tenhamos ali, por exemplo, uma outra pandemia, que é a famosa gripe espanhola, né? O HN1, o H1N1, que vai ali também, né, afetar e matar, inclusive várias pessoas no Brasil, mas na Europa, né, milhões de pessoas. E aí afeta também a América, afeta a Ásia, afeta outras regiões. Mas mesmo assim o crescimento era tão acelerado que você não vê no gráfico, né, um declínio. A população lá vai crescendo. Depois da Segunda Guerra Mundial, e mesmo que o negócio estoura, esse período é conhecido como Baby Boom, uma grande explosão demográfica. Hoje então, próximo a 8 bilhões. E no Brasil? Então lembrando, o censo cada 10 anos, o primeiro censo em 1873, depois ali basicamente acontecendo, né, a cada 10 anos, dependendo de alguma anomalia, por exemplo, a década de 90 não teve, 91, né, 2020 não, 2021, então assim é feito a cada 10 anos, vamos fazer aquilo lá que eu te falei, quantificar, qualificar. Né? Claro que com o avanço aqui nós temos a tecnologia, facilidade, novas perguntas, né? Dados mais precisos, mas você vê que em 1873, o Brasil tinha menos de 10 milhões de pessoas. Em 1970, 90 milhões, olha, acelerando. Depois, 2010, 200 milhões. E aí, 2020 hoje, né, a população 2020, 2021 aí está chegando a 210, né, 215 milhões de brasileiros. E a tendência é aumentar, vai aumentar e vai crescer a aproximadamente até quando, Marcelo? Até mais ou menos 2030, né, vai estar um alto crescimento, vai equilibrar. E depois de 2050 vai cair, porque aí nós vamos ter o quê? Nós vamos ter a população ficando cada vez mais velha. Existe hoje uma redução, que já vem de há muito tempo, essa redução do número de filhos. E esses filhos, quando tiver na idade de ter filhos, né, a reposição vai ser ou às vezes nenhum, vários casais que não querem ter filho. E aí vai gerar, né, com certeza, uma falta de jovens no Brasil. Tá? E uma quantidade muito grande de idosos, que acontece hoje lá na Europa. Então, essa população brasileira de 215, vamos aí rasgar esse número para ti, 215 milhões de brasileiros, deixa o Brasil um país populoso? Sim, o Brasil é um país populoso. Populoso é um país que tem uma grande população absoluta, o total. E aí os mais populosos do mundo China, né? Índia colada, muito próximo, na faixa de 1,4, 1,3 bilhões. Aí depois o terceiro país populoso, aí vem os Estados Unidos, né? Vamos arredondar 330 mais ou menos milhões. Aí depois nós temos Indonésia, aí Paquistão, que ultrapassou o Brasil recentemente. E o Brasil hoje é o sexto país mais populoso do mundo. Tá, Marcelo, vamos para alguns conceitos importantes na demografia? Vamos. Primeiro conceito que deve anotar aí é o crescimento vegetativo, ou chamado crescimento natural. Mas tu tem que saber que a prova ela vai botar crescimento vegetativo, porque grande parte das pessoas não sabem o que é crescimento vegetativo. O cara pensa, Marcelo, é o crescimento das plantas. Não. O crescimento vegetativo é o crescimento, né, relacionado à população, que é a diferença da taxa de natalidade para a diferença da taxa de mortalidade. A diferença dessas duas taxas vai refletir no crescimento vegetativo. Como é que é a natalidade? Número de nascimento vezes 1000 dividido pela população vai dar a natalidade. Mortalidade, número de mortos vezes 1000 dividido pela população, pega esse percentual, um pelo outro, CV. Existem países que têm um CV negativo. Tá? Vamos lá, um outro, o crescimento populacional. Ele depende de um indicador a mais. Ele depende do crescimento vegetativo, ou seja, nascer mais do que morrer, e também do saldo positivo da migração, chegar mais do que sair. Então a população, né, se ela tem lá, nasce bastante, chega muitas pessoas naquele país, vai ter
né, um grande crescimento populacional. Tem países, né, por exemplo, a Alemanha, que tem um CV negativo, mas é um país que atrai. Então ela vai controlando esse fluxo migratório para manter ali o equilíbrio, né, e ter um mercado consumidor, e ter uma oferta de mão de obra, né? Então tudo isso é pensado pelo país. Tá? Então nós temos toda essa jogada que envolve o crescimento populacional, que depende do vegetativo e da migração. A densidade demográfica é um outro conceito que aparece nas provas. Às vezes está lá na questão de matemática, às vezes uma questão interdisciplinar, uma questão aberta de uma prova, de um concurso. Então a densidade ela é calculada através do número de habitantes de um local e eu vou dividir pela área. Então eu tenho lá tantas pessoas no Brasil, morrendo lá, 200 milhões. O tamanho do Brasil, 8,5. Vai dar uma densidade média lá de 26 habitantes por quilômetro quadrado. Com essa taxa, não saber se o país é povoado, né, se o país tem uma grande população relativa. O Brasil não é um país povoado, não é um país, né, que tem uma grande população relativa. Como eu falei, na faixa de 25, 26, então é baixo. Então, Japão, próprio Vaticano, Mônaco, Singapura, dentre outros aí, tem sim uma alta densidade, são países povoados. E aí, sabendo que a população cresce, nós vamos primeiro naquele lado lá do quadro. Falar do quê? Falar das teorias do crescimento populacional. Isso é importante. Então, existem teorias que foram criadas para justificar esse crescimento da população. E a primeira teoria vai ser de quem, Marcelo? De Thomas Malthus. E ela vai ser conhecida como a teoria malthusiana. Você viu esse nome, ó, eu botei, ó, malthusiana, neomalthusiana. Tá vendo aqui? Tá circulado malthusiana para você? Quando tiver circulado malthusiana, você tem que saber que essa teoria está alertando para o crescimento populacional. Tudo que tiver malthusiana, mesmo não sendo criada por Malthus, é alertar o crescimento populacional. Por isso que é a neomalthusiana e ecomalthusiana, inspirada em Thomas Malthus, né? Pastor lá, né, anglo-saxônico, que vinha lá e chegava e falava para a galera, temos que controlar, ele era historiador, temos que controlar aí o crescimento populacional, que o problema da fome do mundo está relacionado por isso. E aí ele fez uma conta lá, na matemática, explicou, a população cresce em PG, progressão geométrica, e o alimento cresce em PA, progressão aritmética. Ou seja, a população cresce muito mais rápido do que a capacidade de produzir alimentos. Então isso para Malthus ia dizer que o quê? Que aquele, né, era, naquela relação ali, era a culpa da fome, da miséria, da desigualdade. E como ele era um pastor, ele não podia falar para a galera, vamos fazer aborto, vamos tirar o filho, vamos usar métodos anticonceptivos. Não. O que ele falava? Ele falava, né, ele dava aí as suas indicações. A primeira era o quê? Era casar mais tarde, vamos retardar o casamento. Era o primeiro. Segundo, se casar, né, não vamos ali, né, vamos fazer o sexo somente para ter o filho. E aí o terceiro era não fazer sexo. Só que nenhuma dessas dava jeito, né? Difícil, né, galera? E aí a população continua crescendo. Porém, essa teoria ela vai entrar, né, vai ser considerada desatualizada. Por mais que seja mais famosa, ela vai ficar desatualizada. Porque hoje o problema da fome no mundo não é a produção de alimento. Nós temos produção de alimento suficiente para todos. O problema é a distribuição do alimento. O alimento ele é um capital, gera dinheiro, então obviamente as pessoas querem vender esse alimento e ter o seu lucro, quem produz o alimento, e não distribuir num preço mais barato, distribuir gratuitamente para a população. Então a teoria malthusiana ela é ultrapassada porque ela não levava em consideração o uso de máquinas, agrotóxicos, que aumentava a produção. Aí vem a neomalthusiana, nova teoria de Malthus. A neomalthusiana não foi criada por Malthus, apenas porque ela segue a mesma pegada, controlar o índice de natalidade. Ela foi criada após a Segunda Guerra Mundial, quando tem o famoso baby boom, a população vai crescer e ela alerta pelo quê? Ela alerta, né, pela essa grande natalidade. Ela fala que o número de filhos, a natalidade, vai influenciar no desenvolvimento econômico. É a visão dos países ricos, dos países centrais, que, né, estavam assustados com o grande crescimento populacional, sejam no país deles, mas principalmente nos países periféricos, e alertavam: se você quer se desenvolver economicamente,
vai ter que controlar a taxa de natalidade. Essa teoria ela não foi aceita pelos países periféricos, que nesse mesmo momento vão criar a teoria reformista, que é chamada também de marxista. É a visão do terceiro mundo. Então eles falavam o seguinte: o negócio é o seguinte, galera, nós somos pobres, né? E a gente tem muito filho, beleza, mas o número de filhos não tem a ver com a pobreza. Ele fala que o problema, né, dessa questão está relacionada ao controle, deve ser espontâneo. À medida que o país vai desenvolvendo, o índice de natalidade ele vai diminuindo, os indicadores sociais vão melhorando, o número de filhos vai diminuindo. E aí eles falavam o seguinte ainda, ó, a gente é pobre, tá? Mas a gente é pobre não porque a gente tem muito filho, a gente é pobre porque a gente foi explorado a vida inteira por vocês. E aí tem esse embate na visão terceiro mundo, primeiro mundo. Países periféricos e países centrais. Então é a teoria neo-malthusiano-reformista. Lembrar que a reformista é chamada também de marxista. E a última teoria é a eco-malthusiana. Ela é muito fácil, nem é tão difundida, mas eco-meio ambiente. Então ela foi criada alertando para o crescimento, para o índice de natalidade, mas pensando no meio ambiente, o controle populacional, para preservar os recursos naturais, para preservar o planeta Terra. Facinho, né? Então vamos agora aqui a essa parte da transição demográfica para você. Ele é um gráfico que vai, né, mostrar em qual nível aquele país está. Se ele está na primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta fase. Antigamente via só em 3 fases, né? A primeira fase, a segunda fase em 2 momentos e a terceira fase quando a transição estava completa. Hoje em dia divide em 5 fases. A primeira fase quando tem alta natalidade e alta mortalidade. Nessa fase, baixo crescimento populacional. Aqui, hoje em dia, né, segundo os órgãos oficiais, não tem mais nenhum país nesse nível. Por mais que alguns países africanos apresentem alta natalidade e alta mortalidade, mas elas já estão diminuindo. Então ela está aqui, ó, né, aqui já diminuindo. Alta ainda, mas está diminuindo. Então, a segunda fase, os países mais pobres do mundo, onde possuem alta natalidade, mas vem reduzindo, pode ser rapidamente ou lentamente, aqui, ó, a mortalidade. E aí então nós vamos ter aqui nesse momento um grande crescimento populacional. Por quê? Porque continua nascendo muito, mas vai morrendo cada vez menos. Passa para a terceira fase, quando o país já controlou a mortalidade e agora começa a reduzir a natalidade. Tranquilo? Aqui os países emergentes, inclusive o Brasil está aqui, o Brasil está bem aqui, ó, quase mudando para o quarto estágio. O quarto estágio é quando o país controlou a transição. Transição, ok, baixa natalidade e baixa mortalidade, porém ainda a natalidade ela é um pouco superior à mortalidade. E quando chega no último estágio é quando o país possui um crescimento vegetativo negativo, ou seja, a mortalidade é maior do que a natalidade. E isso é muito negativo para o país, porque a população velha vai nascer menos, vai faltar mercado consumidor e muito gasto do país com saúde, aposentadoria, exigindo reformas na Previdência, né, tendo que aceitar mais imigrantes. Então o quinto estágio é quando tem o CV negativo. E aí agora nós vamos aqui para a parte final da aula, que é a pirâmide etária, que eu falei lá no começo que ia te mostrar. Então a pirâmide etária ela é um gráfico que simboliza a população de um determinado local. Quando você olha aqui a pirâmide, ó, mulheres desse lado, homens do outro lado. E aqui a quantidade. Então quantas, né, mulheres, aqui é a faixa etária, de 0 a 10 anos. Ah, vamos botar aqui que foi tantos por cento da população, ou em milhões, depende da pirâmide. Ah, aqui é tanto, então aqui assim é a faixa etária, na base jovem, no meio os adultos e no ápice os idosos. Beleza? E quando você olha a pirâmide, tem que saber se o país é pobre, se o país é rico, né? Se a pirâmide está modificando, se eu comparar duas pirâmides do país, pegar do Brasil ano 2000, 2010, 2020, vai ter uma mudança. A pirâmide brasileira era assim porque a natalidade era maior e as pessoas viviam menos. Cada ano que passa, as pessoas vão vivendo mais. Então, o ápice vai abrindo e vai nascendo menos e a base vai diminuindo. E assim a pirâmide brasileira vai se modificando e vai chegar, quando estiver na transição completa, no nível de um país rico. Ó, ela vai mudar. Nesse momento ali, tu tem que saber, quando olhar a prova, a pirâmide for assim, com a base larga e a ponta fina, é país pobre.
alta natalidade e baixa expectativa de vida. Esse país ele tem que gastar mais em educação, porque tem bastante gente na base para qualificar, e saúde para melhorar a qualidade de vida e aumentar a expectativa de vida das pessoas. O país vai e ficou desse jeito aqui. Aqui pouco e aqui grande. Então esse país é um país rico, né? Um país com a sua transição, os indicadores sociais, bom. Então aqui vai ter bastante velho, vai ter pouco jovem. Eu vou gastar mais aonde? Na saúde, porque velho, né? Os idosos ficam mais doentes, estão mais fracos. Então, e também em previdência social. São os dois gastos. E vou gastar menos que a educação. Tá? Então, essa é a característica básica da pirâmide. Se tiver um buraco no lado dos homens adultos, possivelmente passou por uma guerra. Se tem nos dois lados, né? Aqui, ó, pum, no meio, pode ser uma endemia, uma pandemia, uma guerra naquele país que homens e mulheres morreram bastante, sofreram. Então, são opções que podem aparecer ali, né? Que você vai ter que responder. Tranquilo? Eu espero que tenha gostado. Primeira aula de Geografia Humana. Vamos juntos, a vaga é tua. Exercício agora, faça a todos. Manda dúvida se tiver. Se não tiver, já pega a outra aula. Reserve o seu horário. Beijo no seu coração e até a próxima aula.